Seja bem-vindo ao nosso podcast Vozes de Alerta. Hoje o nosso tema é administração de riscos em eventos climáticos extremos em nível local. Em cidades com a complexidade de espaço, como Curitiba e região metropolitana, a Defesa Civil opera através de um braço estratégico essencial, os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. Mais do que um grupo de voluntários, a NUPDEC são células de inteligência territorial. Eles representam a descentralização da vigilância, permitindo que a resposta a eventos climáticos extremos comece antes mesmo do acionamento das sirenes ou das equipes de resgate. E para conversar sobre esse tema, convidamos o mestrando Maicon de Lima Soares, que está desenvolvendo uma estação meteorológica de baixo custo. E ele também tem uma grande experiência nas ações da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo para detalhar essas estratégias de resiliência da nossa cidade. Bom, primeiramente eu que agradeço, professor Marcos, pela oportunidade. Nós que atuamos na Defesa Civil, a gente traz que todo conhecimento que nós trazemos é preparação, né? Então, iniciando através dessa fala e aproveitando falar do meu projeto, do desenvolver uma estação meteorológica, né, de baixo custo, levar informação e ao mesmo tempo preparação de uma certa comunidade que vai, né, obter essa estação meteorológica, que é o que nós precisamos hoje, né, diante de diversas situações climáticas, né, que vem acontecendo tanto no nosso território, né, estadual aqui no Paraná quanto em outros, né, que nós temos visto, né, é importante a gente estar preparado. Muito interessante isso. E essa preparação, historicamente, a imagem da Defesa Civil era associada apenas ao socorro após os desastres. Como é que hoje está funcionando a Defesa Civil? Qual é esse pensamento, essa nova filosofia que você até colocou agora nesse momento? Então, assim, diante de inúmeras situações e a gente precisa evoluir, né? Os estudos, né? Nós da área acadêmica, a gente também entende e isso se envolve então com a área profissional e acadêmica e a gente busca discutir, né? E hoje então nós temos visto nos últimos anos que a resposta, né, como foi bem colocado, antes era só vista como resposta, né? E aconteceu, eu vou lá. É só reativo. Entregar lona para as famílias que foram afetadas por granizo, ir lá retirar uma família de uma casa alagada. E isso está evoluindo, então nós estamos melhorando, né? As defesas civis têm evoluído nisso, buscando a gestão do risco e gestão de desastre. Então, para a gente iniciar a conversa, a gente tem que entender, né, primeiro, né, o órgão responsável disso é a Defesa Civil, né, de fazer a gestão de risco e desastre. Então, o trabalho da Defesa Civil é esse, fazer a gestão de risco e gestão de desastre. Para iniciar, então, vou falar então que nós temos na dimensão nacional, nós temos a Defesa Civil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, órgão federal, nós temos a Secretaria Estadual de Defesa Civil, na verdade alguns locais têm secretarias e alguns que têm coordenadorias estaduais, né? Então existe essa diferença entre estados, né? Mas então nós temos órgão federal, estadual e nós temos as COMPIDECs, que é coordenadorias municipais de defesa civil. E frente à comunidade, então nós temos os núcleos comunitários de defesa civil, que a gente traz aqui que é a própria comunidade se autoproteger, né? Elas participarem dessa gestão de risco e gestão de desastre no momento que está acontecendo, mas daí voltando àquela questão de o que a Defesa Civil está fazendo, né? Está deixando de atuar tanto na resposta, que é no acontecimento, que é a gestão de desastre. Então agora eu trago um pouco de conhecimento, gestão de risco, eu conhecer a minha área e eu saber as vulnerabilidades. E com isso eu vou buscar fazer um planejamento, né, de como eu devo atender essa situação e como eu devo evitar. Se eu conseguir prevenir, né, que daí vem um pouco do princípio da Defesa Civil, que nós temos então a prevenção,
a preparação, a mitigação, a resposta e a reconstrução. Nós temos então a gestão de risco, é a preparação, a prevenção e a mitigação. Isso é gestão de risco, que é quando a gente tem que se antecipar aos desastres, né? E daí nós temos então a gestão de desastre, que é a resposta e a reconstrução. Depois que tudo, né, aconteceu o desastre, foi atendida a população, opa, agora a gente tem que reconstruir a cidade, né? Então a gente começa então nessa evolução dessa forma. Antigamente era só a última parte, resposta e reconstrução. E agora não, agora nós estamos buscando desenvolver então a prevenção, a preparação da comunidade e a preparação não só da comunidade, mas também das próprias defesas civis, que é através de tecnologias. E daí vem um pouco do meu trabalho, né, de mestrando, que é a estação meteorológica, né? Que a gente precisa, para antecipar, para a gente saber o que pode acontecer, a gente precisa de instrumentos. E infelizmente, né, ainda falta muito investimento em tecnologias para auxiliar a defesa civil, para trazer mais precisão à prevenção de desastre, né? Muito bom, maravilha. Bom esse primeiro passada, né, com essa estrutura, entender um pouquinho também de como que essa estrutura está institucionalizada em nível federal, nível estadual, municipal, e a participação significativa das comunidades, né? Porque a gente percebe que as comunidades bem organizadas, treinadas, orientadas, podem trazer informações bastante significativas e pertinentes para a própria Defesa Civil, próprios órgãos do governo, na busca de uma estrutura mais eficaz e evitando situações que poderiam ser evitadas a partir de uma prevenção, né? Então, esse é um ponto bem legal. Eu queria também te perguntar um pouquinho como funciona o plano de contingência da cidade e de que forma a rapidez na comunicação entre esses órgãos é determinante para o sucesso de uma operação. Então, como eu falei, nós temos então a gestão de risco e a gestão de desastre, né? Na gestão de risco, então nós sabemos a dimensão dos riscos que tem conforme um mapeamento de risco. E o plano de contingência, nós fazemos na gestão de risco, mas para atuar na gestão do desastre, que é a resposta. Então, o que acontece? O plano de contingência é um documento, né, elaborado pelas defesas civis, que serve como uma ferramenta, né? Então, eles têm ali, nesse documento, contatos, né, de todas as secretarias, de pessoas responsáveis por determinada função, né? Então, viação e obra, tem lá o contato dos responsáveis da secretaria e dos maquinários, por exemplo, né? Então, às vezes nós temos deslizamento em algumas regiões, então eu não posso ligar para 3 pessoas para conseguir uma máquina. Não, eu tenho que falar com a pessoa responsável pela máquina ou até mesmo o motorista ali, né? Então, o plano de contingência, ele é uma ferramenta para auxiliar a Defesa Civil na gestão do desastre, né? Então, agora vem essa questão muitas vezes, quando existe o alerta, né, de risco de fortes temporais, né, já existe uma questão da Defesa Civil, ela está, a gente chama em QAP, à disposição em alerta para que pode acontecer da chuva vir e já ter que atuar. Então, existe esse documento onde tem ali uma organização, né, de todas as secretarias, né, assistente social. Então, é um documento onde está ali todos os nomes, telefones, não só dos órgãos dentro da prefeitura, mas também como bombeiro, polícia militar, né, órgãos externos que precisam auxiliar também nessa questão da resposta, né? Para mobilizar rapidamente nessas situações. Então, assim, por isso que facilita, né, essa questão o acontecimento, ele é rápido, né? Sim. As notícias, jornais e tudo mais, ele é imediato. Então, automaticamente já é acionado o plano de contingência. Muitas vezes até tem grupo de WhatsApp desse plano de contingência, então as pessoas estão reunidas no grupo de defesa civil. E sabendo do primeiro caso, então já começa a mobilização, né, dos órgãos, das secretarias, para que dê uma rápida resposta, né? Então, por isso que muitas vezes é muito rápido esse atendimento à população. Falando de Curitiba, né, por conhecimento,
eles têm uma divisão, né? Então Curitiba é enorme, tem rua de cidadanias, então eles são divididos por rua de cidadania. Então cada rua de cidadania tem um grupo de profissionais que cuida daquela região. É o regional, então, é o regional. Então, aconteceu alguma coisa na regional Bairro Alto, por exemplo, né? Eles têm um grupo e veio as primeiras notícias, esse grupo vai se organizar de imediato para atender aquela comunidade, né? Então, assim, em Curitiba existem como se fosse vários municípios, né? Tipo, porque cada rua de cidadania tem todas as secretarias, né? Então, sim, cada regional tem ali Marco, a gente tem observado muito as ondas de calor, né? Essas ondas de calor, de alguma forma, têm interferido tanto na saúde da população, quanto também ajuda a entender por que essas tragédias têm ocorrido em função da própria questão do aquecimento global. A Defesa Civil tem essa preocupação também com aspectos assim mais da saúde, não necessariamente de tragédias como enchentes ou ambientais. Ou existe algum trabalho específico dentro? Na verdade, assim, com certeza, né, a Defesa Civil atua na questão da gestão de risco, né? O próprio, vamos citar lá o Covid, né? O Covid, sim, foi um momento ali de algo biológico, né? Então teve aquele momento, então houve uma atuação muito grande das defesas civis em fiscalização, em apoio aos outros órgãos. Agora, falar sobre a questão ambiental, com certeza, né? O nosso trabalho da Defesa Civil está totalmente relacionado ao ambiente, à questão ambiental, porque, né, a gente fala de chuvas, coisas momentâneas, mas a gente sabe que pelos estudos do IPCC ali tem gradativamente aumentado, né, os graus ali a cada ano. Então, podemos falar que a gente precisa atuar mais na educação ambiental, né, na sustentabilidade, né, é fundamental. E também, daí, depois a gente parte para... Porque uma coisa, então, a gente separar o lixo, que é a educação ambiental. Uma coisa a gente trabalha a sustentabilidade, que é a gente buscar manter os nossos recursos para as próximas gerações, mas ao mesmo tempo daí a gente vem a questão de... A gente tentou fazer a educação ambiental, buscando sustentabilidade, mas está faltando mais um item, que é a preparação, que é a educação para a redução de risco, né? E agora eu trago uma temática nova na nossa região, que é muito conhecida pelo estado de Santa Catarina, que é a educação para a redução de risco de desastre. Por exemplo, uma comunidade, né, de uma região íngreme, né, que tem risco de deslizamento. Essa família, vamos falar de uma família que ela mora ali há tempos, né, tem uma criança, essa criança vai para a escola, cresce, né, adolescência, conhece alguém, adquire uma família, e daí no terreno da família tem um espaço. Dela, opa, eu vou construir ali, né? Só que a família já estava morando em risco, né, pela inclinação da região. E daí ela, pelo desconhecimento, né, há uma segunda família que se está criando, né, risco. Aumentou o número de famílias em risco, né? E daí por que isso acontece? Muitas vezes pela questão da desinformação, né, e pela falta de educação para redução de risco. Então a gente precisa levar conhecimento, né, já nas escolas, né, esse trabalho de educação e redução de risco, que é a saber o que trazer para a criança a percepção do risco. Então, se eu apresento para ela, né, trago para ela uma imagem, várias atividades lúdicas, onde ela compreende que a casa dela está, né, acima do barranco ou abaixo do barranco, e que a questão da intemperismo, né, a chuva, ela pode, né, movimentar a terra e tudo mais, ela vai compreender que a família, ela morou a vida inteira na situação de risco. E daí ela pode mudar isso, ela não pode, né, a nova família dela que ela adquiriu pode não viver em risco, né? Então é interessante isso, que a gente começa a falar, então, que a gente vai tratar sobre preparação. Então a preparação ela tem que começar já na escola, através das crianças, para que quando a gente então traga aqui
a preparação que, quando eu falei aqui sobre o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que essas crianças elas já estejam com conhecimento para que elas atuem no Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que é quando a própria comunidade, né, tem a preparação para cuidar da própria comunidade. Essa prática que você está colocando, esse exemplo, está muito ligado com a ciência cidadã, né? Que é o aprendizado do próprio cidadão em relação às questões científicas, né? Como você falou do deslizamento, o processo e tudo. Como é que isso é possível de os órgãos participarem, as universidades, desse processo de conscientização dessas populações e dessas comunidades que vivem nesses ambientes de mais alto risco e de desastre ambiental? Como é que funciona? Então, nós temos exemplos, né? Por exemplo, o Estado de Santa Catarina, eles têm um programa Defesa Civil na Escola. Esse programa é uma lei estadual, onde as crianças, né? E detalhe, é uma lei estadual obrigatória para as públicas e particulares. Então, o conhecimento sobre essa, né, educação para redução de risco, ela seja para a pessoa com vulnerabilidade social ou seja para a pessoa que tem condição e mora numa situação que não está em risco, né? Porque, querendo ou não, apesar da pessoa não morar num local em situação de risco, em algum momento talvez ela passe por uma rua alagada. E aí, o que ela vai fazer, né? Então, o risco às vezes é temporário ou o risco ele é fixo, né? Então ele é fixo quando a pessoa está numa moradia, a moradia está em risco, ou numa situação que a pessoa, né? Hoje muitas pessoas não sabem o que fazer numa situação de alagamento, né? E acabam se colocando em risco, até mesmo a gente sabe que muitos locais aí tem risco de leptospirose, né? Então a pessoa se coloca em risco, ela acha, não, é uma água, tá até o joelho, mas né? Essa água do alagamento, ela está passando por sistema de esgoto, ela está passando por lixos que estão ali, né? Eletrificados também, né? Muitos choques, né? Que a gente então é fundamental a gente, e hoje o governo federal, né, tem trabalhado bastante nisso. Recente eles fizeram um curso Cidade Sem Risco, e também existe os comunidade Periferia Sem Risco, né? São cursos gratuitos aí para que pode ser ofertado. É só entrar no site né, pode pesquisar lá Cidade Sem Risco ou Periferia Sem Risco, né? O governo federal criou nessa gestão, né, a Secretaria Nacional de Periferias, e a Secretaria Nacional de Periferias está trazendo muito isso à preparação da comunidade, né? Então eles têm feito um trabalho, essa formação é muito importante para a comunidade, principalmente para os núcleos, né, que hoje, nível Brasil, são poucos, né, os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, mas muitas vezes a própria comunidade, ali, a liderança comunitária, né, às vezes uma associação de bairro, ou aquele líder de igreja, né, que tem ali um contato maior com a comunidade, né, ele já faz uma mobilização, ele já faz uma autoproteção sem saber, né? E acaba que acho que trazer esses cursos, né, como do governo federal, contribui muito, com certeza, para essas comunidades, porque, como eu falei, a falta de conhecimento torna, né, um número cada vez maiores de risco, né, de pessoas em situação de risco. Né? E, Michael, aproveitando que você está falando um pouquinho das comunidades, parece que o Rio de Janeiro é onde tem maiores números de núcleos de atendimento e de atenção para essas questões do clima, né, de proteção e defesa. Como é que... Porque o Rio se mobilizou mais do que os outros estados? Então, entra em questão semelhança ao Santa Catarina, né? Vem aquela questão da frequência do acontecimento. Né? Então, a comunidade, ela precisou, muitas comunidades, né, a gente sabe que precisa se adaptar, se organizar para que, né, nós da área de defesa, a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando, né, e onde, mas vai acontecer. Então, eu, né, com experiência ali dentro da defesa civil, a gente percebe que a comunidade, por exemplo, citar um exemplo de uma família, em um local de alagamento, a família automaticamente, devido às incidências de alagamento na rua dela e entrar água na casa,
eles fizeram uma comporta na frente, na porta. Então eles criaram lá na lateral da porta um sisteminha para encaixar um vidro, e daí eles, né, antes de sair de casa, eles veem a previsão e já encaixa o vidro lá, né? Querendo ou não, assim, impede de entrar dentro da casa, não impede de estar no terreno deles, mas, né, a intenção é não perder os móveis e tudo mais. Então, citando esse exemplo, a gente tem um exemplo de Petrópolis, né, que sofreu ali, teve, né, desastres bem significativos, e acabou que, então, até recente eu tive contato com uma ONG que foi criada justamente após todos esses acontecimentos. Estamos juntos e ninguém está sozinho, algo assim. E é uma ONG que ela começou lá dentro de Petrópolis, né, atuando justamente como núcleo, cuidando da comunidade, preparando a comunidade, né, para que nos acontecimentos elas saibam se organizar, sabendo o que fazer, né, orientação, ponto de encontro, avisos, né, que é fundamental. E hoje ela está expandindo. E ela, devido a essa necessidade não só de Petrópolis, mas de outras localidades, ela está se expandindo, né, para a educação ambiental, para a questão da... Eu cito, por exemplo, eu já tive situações que fui diversas vezes em localidades que as famílias hoje, elas, falou em chuva forte, elas não dormem, com aquele trauma que já teve alagamento. Então temos a psicologia do desastre, né, que isso é algo que está sendo estudado bastante agora, né? Então a gente tem um leque enorme, né, de demandas dentro de falar de desastre, e mais ainda na questão da preparação da comunidade, e o núcleo ele é o caminho para que a comunidade ela esteja protegida, né? Não digo 100%, mas, por exemplo, eu tenho uma comunidade lá em Campo Largo que ela sofre com frequência chuvas. E o bom de você ter alguém da comunidade ali auxiliando nessa questão do atendimento, né? No caso o núcleo, ele mesmo vai se organizar para atender o próprio bairro, é que eles conhecem a sua população. Então eu tinha conhecimento de onde tinha uma casa que tinha uma idosa e uma criança especial. Então no atendimento do bombeiro, por exemplo, que precisa tirar as famílias de uma comunidade, né? Não que a gente vá deixar de atender as outras pessoas, mas a gente vai dar uma prioridade devido à dificuldade de locomoção, a questão, né, dessa necessidade, né? Então, quando a gente fala de preparação da comunidade, dos núcleos, é primordial, então, que seja a própria comunidade, né, que seja a atuante ali, né? Então, agora vamos falar um pouco, aproveitando falar do núcleo, né, como que funciona o núcleo, né? O núcleo comunitário, ele está envolvido juntamente com a Defesa Civil. Então a Defesa Civil ele é um suporte, né? O núcleo comunitário ele é um braço da Defesa Civil, ele não é uma instituição, uma ONG, mas ele é um grupo organizado de voluntários ali da comunidade que tem a vontade de se ajudar e cuidar dessa parte da situação de risco, né? Em momentos de crise. E Marco, aproveitando que você está falando dessa experiência de vivência com as comunidades, quais são as ferramentas de comunicação ou formas de comunicação que podem mobilizar essas comunidades? Né? Tirando a questão do impacto de uma tragédia, o impacto de uma questão, às vezes, de eventos climáticos extremos, quais seriam essas formas de comunicação que funcionam bem? É só oral, é só digamos, palestra, ou tem outras ferramentas que já foi usado, que você percebe que funciona? Hoje, assim, por experiência mesmo, né, acho que o mais efetivo é a atividade presencial, né, oficinas com a comunidade, né. Eu fiz muitos trabalhos de criar aproveitamento PET, né. A gente pega o litro, né, a garrafa PET, a gente corta a parte de cima ali, né, da garrafa, próxima do bico ali, e daí a gente, né, eu pedi para fazer um adesivo que é uma régua, mas pode fazer em casa mesmo. Pega uma régua ali de 15 centímetros, 20 centímetros, corta a garrafa, cola a régua na lateral da garrafa, e daí tem que fazer um preenchimento até o zero, né? E daí o que acontece?
faz um preenchimento da garrafa até chegar na régua no zero e no momento que for chover, coloca ela fora. Então, conforme a chuva, né, for caindo dentro da garrafa, ela vai fazendo a medição da chuva. Então esse é um exemplo de uma oficina simples que a gente já está levando conhecimento, preparação da comunidade e existem programas, né, do CEMADEM, que é um Centro de Monitoramento de Desastre, que daí agora tem o CEMADEM Educação, que é justamente trazendo várias oficinas como essa da garrafa PET, que é uma coisa, né, eu digo que para quem tem acesso à tecnologia, computador, pode fazer o curso Cidade Sem Risco, Periferia Sem Risco. Tem o PLANCOM comunitário também à disposição lá, como fazer o plano comunitário, que é muito importante porque a própria comunidade ela sabe onde tem um alagamento, ela tem o risco de deslizamento, e a gente chama isso de mapeamento participativo. Né? Então ela vai fazer a cartografia do bairro dela e falar, aqui tem isso, e daí nessa cartografia, né, que é interessante, ela já tem também, ela já pode colocar, ela faz um mapa lá e ela já fala, aqui mora fulano que tem essa dificuldade, né? Aqui nós temos esse risco. Então, e isso, né, vai se dar mais com uma atividade prática presencial. Né? A gente tem muitas, como eu falei, muitos cursos, oportunidades, mas é interessante a Defesa Civil ter essas ações dentro da comunidade, que a atuação da Defesa Civil está trabalhando com o núcleo comunitário, eles dando apoio, porque senão, né, quem detém conhecimento sobre gestão de risco de desastre? Defesa Civil. Então a comunidade ela tá ali com aquela vontade e tal. E a gente levando essas atividades lúdicas, né, principalmente para as crianças ali, as crianças saem felizes da vida com a garrafinha só esperando a chuva. E daí consegue saber mais ou menos à medida que começa a ficar em risco. Isso, então conforme se deixa a garrafa PET lá, né, conforme a chuva ela vai subindo o nível e ali é milímetros de chuva, né, seja uma área grande ou uma pequena, o milímetro é o mesmo. Então você sabe o quanto choveu. Então a gente chama de oficina Privâmetro PET. Que interessante, muito bacana. Na próxima oportunidade trago uma, pronto. Então, aproveitando que você está falando de curso, você acabou de falar da CEMADEM, né, que tem a área da educação, que já tem oficinas, tem materiais, né, gráficos que eu já vi eles produzindo. Existe também algum curso, alguma oficina que a Defesa Civil, o órgão do Estado, estimulam para que as pessoas possam ser voluntárias desses núcleos? Como é que funciona? Então, assim, na organização da Defesa Civil do Estado, né, eles dentro do site deles têm ali um espaço, né, um campo ali, voluntários, onde pode se inscrever pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, para ser voluntários. Então o que acontece? A partir do momento que por exemplo, eu moro em Campo Largo, eu me inscrevi no site da Defesa Civil do Estado, mas o que acontece? A partir do momento que eu fiz minha inscrição para ser voluntário, não é para ser voluntário simplesmente do Estado. O meu cadastro vai diretamente para a Defesa Civil do município. E daí o município é alertado lá, recebe uma mensagem, uma pessoa se cadastrou. E daí a Defesa Civil pode entrar em contato, né, com essa pessoa voluntária ali, que vai então começar a intermediar oportunidades de atividades, né? E então agora, né, hoje mesmo foi então disponibilizado um curso novo para os voluntários, né? Nesse curso ali vai falar um pouco sobre as leis voltadas à Defesa Civil, vai ter primeiros socorros, né, o plano de contingência, vai ter assuntos diversos, né, a carga horária de 30 horas, mas ele é bem amplo ali, então para quem, né, não tem conhecimento, então já vai começar a entender melhor, né, o que faz a Defesa Civil, qual que é a atuação, né, em que momentos atuam. E esse curso então está disponibilizado pela Defesa Civil do Estado, então para ser voluntário é só se inscrever lá no defesacivil.pr.gov.br e o curso provavelmente vai estar ali nas notícias ali do site da Defesa Civil Estadual. Maravilha. Marco, quero agradecer a tua presença, tua fala aqui com a gente, dando boas orientações e pela sua experiência, né, e essa vivência com a comunidade, essa vivência com um trabalho bastante nobre, que é o trabalho de cuidar da sociedade, da população, através de ciência, através de técnica. Estou muito contente de saber que você está desenvolvendo então esse equipamento
que vai ajudar a monitorar, e as comunidades vão poder ter isso a baixo custo, para fazer um monitoramento com mais precisão e também espalhar para todo o estado e para outros estados também essa ferramenta que vai contribuir para a prevenção e também para a própria mitigação de cenários assim de tragédias extremas, né, que a gente tem visto de forma bastante, cada vez mais presente. Então esses eventos climáticos extremos, em função do aquecimento global, exige também da gente uma participação mais significativa. E queria ouvir de você uma última fala, fique bem à vontade aí para falar com os nossos ouvintes. Bom, não poderia terminar, né, esse podcast sem falar para que todos se cadastrem para receber o alerta da Defesa Civil. Né? Hoje nós temos uma evolução, né, na questão dos alertas. Então nós estávamos aí até o final do ano 2024 somente com os alertas via SMS, né, que também ele não deixa de ser tão importante quanto, mas nós temos agora um alerta que é o Cell Broadcast, né? Então vou pedir e agora orientar aqui, vocês fazem o cadastro via SMS, que é simples, né? Vai lá no campo, né, SMS, mensagem, que nós paramos bastante de utilizar depois do WhatsApp. No destinatário, então, vai se colocar o 40199 e na mensagem de texto vai colocar somente o número do CEP. Né? Então, mas vocês são do Paraná e na verdade não tem, esse cadastro é nacional. Então qualquer um que estiver assistindo vai poder se cadastrar tranquilamente. Então colocando o destinatário 40199 e na mensagem somente o número do CEP. O que acontece? O número do CEP ele vai pegar a tua localização que você está dando, da tua casa, do teu trabalho, né? da região que é o CEP, né? O endereço. E automaticamente você vai estar recebendo alerta, cadastro realizado com sucesso, então está apto a receber alertas da Defesa Civil. Então a partir disso, nós temos aí a Defesa Civil Estadual, o CEMADEM, né, fazendo monitoramento 24 horas, né, situações de desastre. Então eles fazem esse alerta, né, eles mandam essa mensagem via SMS dizendo que existe algum risco. Pode não acontecer, mas é uma previsão. E qual que é o objetivo desse alerta? É que a comunidade esteja preparada. Né? Então, nós temos na região metropolitana, né, muitas pessoas que vêm de Campo Largo e trabalham em Curitiba. Né? Se a pessoa recebe o alerta, ela já, muitas vezes eu dou o simples exemplo de estou em Curitiba, né, e a família tá lá, mora em Campo Largo. Já liga em casa, recolhe a roupa, fecha a casa, né? Eu dou esse exemplo que é o mais prático. Então já é um meio de preparação, né? Não é um risco de vida, fecha, né? Mas janelas, né? Já é uma preparação para que a casa esteja segura. Né? Então volto a reforçar. Então destinatário 40199, no mensagem somente o número do CEP, você vai estar recebendo o alerta da Defesa Civil. E daí o broadcast, né, que é uma tecnologia nova aí, que é recente, não precisa de cadastro, né? Ela é automática, então pela região que eu tô, então vamos dizer, São José dos Pinhais recebeu uma recentemente, né? São Paulo é com frequência, então o risco de alagamento, meu amigo foi para São Paulo, ele mora em Campo Largo, ele foi para São Paulo, ele estava no metrô, ele recebeu uma mensagem e a mensagem assim, o celular ele bloqueia e fica ali, alerta, tocando, né? E aparece lá, risco de alagamento na sua região. Então você não precisa estar cadastrado e é pela região que você está. Então melhorou muito porque às vezes você está viajando, como aconteceu com meu amigo, ele está numa área que ele não conhece e pode ter risco de alagamento. Então ele já, eu vou buscar um lugar seguro. Né? Então fica aí a dica, né, da SMS e busquem, né, o site da Defesa Civil do Estado para se cadastrar para ser voluntário. Busque conhecer, né, a sua comunidade, se a sua comunidade tem alguma área de risco, para que, né, você tenha conhecimento numa situação de alagamento para onde eu ir, qual rua pegar, que a gente chama, né, de rota de fuga. E faça o curso, né, faça o curso aí de voluntários da Defesa Civil. Agradeço a oportunidade e espero estar aqui novamente. Muito obrigado, Maicon. Então acabamos de conversar, né, com o Maicon de Lima Soares, que é mestrando, e mais importante ainda é que ele veio falar um pouquinho sobre a administração de riscos e eventos climáticos extremos
em nível local, né? E principalmente lidar falando um pouquinho sobre a mobilização das comunidades. Agradeço a sua presença, estar aqui assistindo, ouvindo, e contamos com você para multiplicar esse conhecimento, disseminando para os outros. Um abraço.